Ouça só, o Enem é um show de talentos e cada questão é uma prova de habilidade. Você pode dançar na matemática, cantar no português, atuar nas ciências humanas e ainda fazer um solo de redação. E aqui no Nota 10 nós ensinamos todos os passos necessários para você arrasar nos palcos do Enem. Então fica com a gente, preste atenção na nossa próxima aula para você sair aplaudido na aprovação. E aí galera ligada no Nota 10, Teacher Luan aqui mais uma vez, e se você escolheu inglês como língua estrangeira no Enem, hoje é seu dia de sorte. Eu vou trazer todas as técnicas que você precisa saber para ter um bom resultado. As questões de língua inglesa, elas envolvem praticamente a interpretação de texto, é basicamente isso. Só que existem técnicas mais adequadas para você utilizar, colocar em prática e compreender o texto mais rápido. Isso vai te ajudar bastante, já que são uma quantidade bem grande, né, de questões no Enem, ainda mais uma redação. Então, se você otimiza o seu tempo na língua estrangeira, isso faz toda a diferença. Então, hoje nós vamos falar sobre estratégias de leitura. Mas antes eu quero propor um desafio. Como é que você interpretaria uma questão com esse texto aí? Esse texto foi de 2021, é um texto um pouco extenso, e aí poderia tomar um tempo significativo se você não usasse a estratégia adequada. Ia demorar, né? Mas se eu colocasse esse texto, aqui nós temos o mesmo texto, só que reduzido. Eu coloquei apenas as principais partes. Para saber onde procurar informação no texto, você precisa saber qual é o enunciado. Entender bem a pergunta, entender o que ela quer de você e aí usar a estratégia adequada. O enunciado de 2021 desse texto dizia o seguinte: o texto que aborda questões referentes ao tema do culto à celebridade tem o objetivo de. Quando o enunciado pergunta o objetivo, tem uma estratégia que nós utilizamos. Nesse caso aí, eu ignorei toda a parte central do texto, toda a parte do meio, e ficamos apenas com o início e o final. Vamos ver se a gente consegue responder só com isso? Então nós temos aí as 5 opções. Destacar os méritos da celebridade, criticar o consumismo das celebridades, ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs, culpar celebridades pela obsessão dos fãs ou valorizar o marketing pessoal das celebridades. Então nós vamos analisar início e final do texto para ver se a gente consegue responder com clareza. O início do texto fala: "We are a nation obsessed with the cult of celebrity." Então já temos aí o tema principal em amostra. Fala um pouco sobre celebridades, sobre talento, coragem, inteligência, mas também sobre dinheiro, sobre estilo, sobre imagem. E no final do texto, nós temos aí a seguinte frase: "Celebrities, though, cannot be blamed for all negative aspects of society." Então, se a gente tem negative aspects, a gente já sabe que essas alternativas que trazem algo positivo, como os méritos das celebridades, como valorizar o marketing pessoal, já estão de fora. Então, excluímos 2 e ficamos com 3 alternativas, já que o texto está falando sobre os pontos negativos. E aí mais à frente nós temos aí dizendo que na realidade, society, a sociedade, aí é uma palavra parecida com português, então facilita bastante a nossa vida, is to blame. Blame significa culpar, levar a culpa. Então o texto está falando que é a sociedade que tem que levar a culpa e não as celebridades. Então, a respeito do culto às celebridades na nossa sociedade, a culpa não é delas em si, mas da sociedade que não escolhe, que não tem critérios para deixar alguém famoso. Basicamente é isso. Não admira a pessoa pela sua inteligência ou pelo seu talento, mas sim pela ostentação. E aí, tendo como base essas 3 informações, nós seguimos aí para uma resposta mais assertiva, né? Não está criticando o consumismo da celebridade. Não está culpando a celebridade, até porque no finalzinho ela fala: "Celebrity is not to blame." Não é para culpar a celebridade. Então eliminamos aí mais 2, só nos sobra a alternativa correta. Ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs, ou seja, da sociedade.
Viu como ficou fácil depois que a gente usou a estratégia correta? As estratégias, elas são divididas de acordo com a necessidade do enunciado. Se o enunciado pede o objetivo do texto, você vai usar uma estratégia. Se o enunciado pede uma palavra específica, você vai usar outra estratégia. E aí pode combinar várias delas, inclusive no mesmo texto e no mesmo enunciado. A estratégia scanning, por exemplo, ela faz basicamente o que o nome diz. É meio que escanear o texto, procurando coisas específicas. Então, sempre que o enunciado traz uma palavra, uma expressão específica para você traduzir lá no texto, ou quando ele é focado diretamente a um vocábulo ou um conjunto específico de vocábulo, você vai colocar essa estratégia em prática. Para você fazer um bom scanning, você precisa primeiro saber o que você está procurando e procura também uma coisa de cada vez. Tem exemplos de textos, por exemplo, 2018, que a questão pedia para você associar 3 palavras. Então, para procurar essas palavras, você teria que buscar uma de cada vez para não se confundir aí no processo. E procura sempre da maneira natural, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, que é como a gente lê normalmente. Aqui nós temos um exemplo de 2024, do ano passado, de uma questão que você responderia tranquilamente usando o scanning. Como eu falei, o scanning é escanear o texto, passar o olho rapidamente de cima para baixo, da esquerda para a direita. E aí o enunciado dizia o seguinte: as relações entre as citações atribuídas ao físico Albert Einstein e o cantor e compositor Bob Marley residem na crença de que é necessário. E aí eu já deixo aí uma curiosidade, é a segunda vez que Bob Marley é citado nas questões de língua inglesa. A primeira vez foi com uma música bem interessante. Então, o intuito aí é dar oportunidade a pessoas que parecem necessitadas, é identificar os contextos que podem representar perigo, tirar proveito de situações que podem ser adversas, evitar dificuldades que parecem ser intransponíveis ou contestar circunstâncias que parecem ser harmônicas. Então, para chegar numa resposta, a gente vai buscar palavras específicas. Nessa situação, nós temos 2 textos. Pode acontecer de você entender bem um texto e não o outro. Não tem problema. Se você entender um e os textos são de assuntos correlatos, você consegue responder tranquilamente. Nesse caso aqui, o primeiro texto, que é a citação do Albert Einstein, ele traz uma sequência de palavras que a gente chama de cognatos, palavras que são parecidas com uma palavra em português, e aí quando você vai ver a tradução é exatamente aquilo que ela parece, que é o caso de hospital, de information, que lembra hospital, informação, e aí quando a gente vai traduzir, realmente é aquilo que parece. Então aí nós temos na frase do Albert Einstein, out of clutter, find simplicity. Clutter, talvez dessa lista aí, é a menos conhecida, significa bagunça, caos. E aí ele diz que do caos encontre simplicidade. De discord, que já lembra discórdia, find harmony, encontre harmonia. E na difficulty, encontre opportunity. Na dificuldade, encontre oportunidade. Já do Bob Marley, que você poderia tranquilamente deixar de lado se não entendesse, porque ela tem um sentido menos literal do que a outra, ela fala o seguinte: some people feel the rain, others just get wet. Algumas pessoas sentem a chuva e outras simplesmente se molham. Então, juntando aí as duas ideias, ou só com o próprio texto do Albert Einstein, a gente já consegue chegar numa resposta. Então, dar oportunidade a pessoas necessitadas, não temos essa referência. Identificar contextos de perigo também não foi indicado no texto. Tirar proveito de situações que podem ser adversas, então a gente vai observar lá as palavras que são parecidas com o português: discórdia e harmonia. Dificuldade, encontre oportunidade. Na bagunça, encontre a simplicidade. Então, vocês vão observar aí por esse vocábulo e vão chegar à resposta de que, na verdade, o texto está falando sobre tirar proveito de situações que podem ser adversas. Enquanto alguém vai ver só a dificuldade, vai ver só a chuva, você vai ver a oportunidade, você
vai tomar banho ali e se divertir, né? Então, assim que a gente faz o uso da estratégia scanning. Outro exemplo é esse texto aqui de 2022. Nós temos um texto que não é tão curto assim, tomaria um certo tempo, mas aí quando vamos para o enunciado, ele pergunta apenas sobre o termo downsides. O que o termo downsides introduz de ideia a respeito do Instagram? Nesse texto, a palavra downside está responsabilizando a rede social por alguma coisa. O que será isso? Então, é um momento de colocar em prática a estratégia scanning. Você vai escanear o texto, olhar de cima para baixo e vai ver onde é que está essa palavra. E aí, dando uma olhadinha rápida, a gente encontra ela lá no final, lá nas últimas linhas do texto. Vai falar aí sobre os downsides, no último parágrafo. It has some downsides though. Então, é aí que vai estar a minha resposta. Toda essa parte de cima do texto eu vou ignorar, já que o enunciado me pede só para falar sobre o downsides. Então, ele fala que it's known to make many people feel insecure. Insecure está lembrando aí uma palavra em português, inseguro, insegurança. Então, um dos downsides, que a gente ainda não sabe por enquanto o que significa, é a insegurança. Mais à frente, aí a gente vai ter outras palavras que lembram o português. Anxiety, que lembra ansiedade, que é outro downside. Depression, que também lembra uma palavra em português e significa isso mesmo, depressão. E é outro downside. Então, a gente já associa downsides com essas três palavras: insegurança, ansiedade e depressão. Letra A. A palavra downside se refere aos recursos de fotografia. Letra B. Ela divulga problemas dos usuários. Letra C. Ela estimula a aceitação dos seguidores. Ou os downsides, na verdade, provocam ansiedade nos adolescentes ou aproximam as pessoas ao redor do mundo. Então, com base nessas três palavras, o que você responderia? O termo downsides, ele significa o quê? Tendo em vista o contexto em que ele está e as palavras próximas a ele. Exatamente. Um dos downsides é provocar a ansiedade nos adolescentes. É sobre isso que a palavra downside está se referindo. E a tradução dela são pontos negativos. Os downsides de algo são os pontos ruins, negativos daquilo. No caso do Instagram, causar ansiedade em adolescentes. Já a estratégia skimming, ela é um pouco mais utilizada que a scanning. E aí não se preocupe em decorar esses nomes. O que é skimming, o que é scanning? Se preocupe em saber colocá-las em prática. O nome é só um detalhe. O skimming, o verbo skim, ele vem de peneirar, de filtrar. Sabe quando você tira a nata do leite, você está fazendo um skimming. Quando você passa um suco pela peneira, você está fazendo um skimming. Você está tirando o que não te interessa e ficando apenas com o principal. É exatamente isso que a gente faz numa questão que envolve o skimming. Então, como que a gente faz, como que a gente coloca essa estratégia em prática? O skimming, você começa analisando o título do texto. Ele vai te trazer muitas informações. Às vezes, inclusive, traz até a resposta. Além disso, uma dica é ler o início e o final dos parágrafos. E se o texto tem muitos parágrafos, como já aconteceu em alguns anos, então você vai ler apenas o primeiro e o último. Mas aí você pergunta, por que eu vou ler o primeiro e o último e eu já vou conseguir responder? Será que o meio do texto não pode conter a resposta? Bom, se a estratégia skimming ela é utilizada para identificar a ideia principal de um texto, o objetivo, o que o autor quis dizer, então a sua resposta vai estar no início e no final obrigatoriamente. Isso tem o mesmo padrão que nós vemos nas aulas de redação, por exemplo. Numa boa redação, já na introdução você apresenta qual é o tema e depois, na conclusão, você retoma aquele mesmo tema para finalizar. Então, utilizando isso, a gente vai saber exatamente onde procurar a ideia principal de um texto, no início e no final. Além disso, você pode observar também o vocabulário repetido, as palavras que são parecidas com o português e fazer a combinação de scanning com skimming para responder mais rápido. Olha um bom exemplo aqui de skimming, 2019. 2019 teve uns textos bem interessantes. Aqui a gente tem uma letter to editor.
Tem um tamanho considerável, precisei até reduzir um pouquinho a fonte para caber aí no slide. Mas a gente vai analisar apenas o que importa, início e final. Isso porque o enunciado nos direcionou para essa pesquisa. Ao abordar o assunto obesidade, então você já sabe basicamente do que o texto trata, em uma sessão de jornal, o autor defende o consumo liberado de açúcar, aponta a gordura como grande vilão da saúde, demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante, indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto ou enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. A gente já pode utilizar, inclusive, um pouco de lógica aí. Quando se fala em obesidade, será que alguém vai realmente defender o consumo deliberadamente do açúcar? Será que alguém vai acreditar, vai dizer, vai escrever um texto falando que a obesidade não é algo preocupante, sendo que isso é uma doença, é uma condição de saúde? Então, a gente já consegue eliminar alguns só pela lógica. E aí, voltando para o texto, lendo apenas as primeiras e as últimas linhas, olha, esse texto aí eu reduzi 7 linhas. Ficamos aí apenas com 6. E aí ele vai falar bem no início a respeito da obesity. Obesity is a disease. Obesidade é uma condição de saúde. E o primeiro parágrafo vai basicamente resumir isso. Quando a gente vai para o finalzinho do texto, ele vai dizer o seguinte, ó, we need to continue to study. Nós precisamos continuar. E a study, te lembra alguma palavra? Lembra estudar, né? Então, precisamos continuar estudando. Então, o texto começa falando sobre obesidade, que isso é uma condição de saúde, e finaliza dizendo, precisamos continuar estudando para entender o que mais pode ser feito a respeito. Então, rapidamente chegamos a essa resposta. Imagina o tempo que a gente ia gastar se fosse ler essa carta inteira, que foi publicada em 2019. Ia perder um tempão, né? Mas lendo apenas o que importa, fazendo o skimming, a gente consegue chegar na nossa resposta mais rápido. E a letra D indica a necessidade de mais pesquisa. Se ele fala, a gente precisa estudar mais, então é porque precisa de mais pesquisa para entender o assunto e poder falar com propriedade. Mais um exemplo aqui de skimming. Esse aqui é de 2024, olha a questão recente. Temos aí um texto bem antigo, ele é de 1981, foi publicado a respeito de uma publicação de um livro bem famoso inclusive. Esse livro já virou filme e já foi repaginado há um tempo atrás. Já ouviram falar na Cor Púrpura? É um livro e uma história bem famosa nos Estados Unidos e no mundo. E aí esse texto é uma carta da editora Stephanie Ellen Nichols, que ela enviou isso para a escritora Alice Walker, a escritora da Cor Púrpura. E ela tem o propósito de, isso aqui é claramente uma questão de skimming. Sempre que o enunciado quer saber o propósito, o objetivo, a ideia principal, qual que é a intenção do autor, a gente vai usar skimming. A gente vai ler início e final para encontrar a nossa resposta. Então, será que ela quer problematizar o enredo da sua obra? Ou será que ela quer acusar o recebimento do seu manuscrito? Ou talvez solicitar a revisão ortográfica do seu texto? Talvez informar a transferência do seu livro para outra editora? Ou então comunicar a recusa da publicação do seu romance? Então, estratégia skimming em ação. O início tem toda aquela estrutura de carta, local, data, tem uma saudação e aí a gente vai falar sobre Color Purple, que era o livro que foi enviado para a editora. E ela começa fazendo alguns elogios, falando que tem uma narrativa comovente, mas lá no final ela diz o seguinte: We are forced to make the difficult decision to pass on your manuscript. Então nós temos que tomar uma decisão difícil de pass on. Esse pass on é um phrasal verb, é um verbo frasal, combina um verbo e uma preposição, e ele tem o sentido de recusar, de declinar, de passar para o próximo. Nesse caso aí, então, ignorando toda a parte do meio, a gente consegue encontrar a resposta, né? Essa carta foi para comunicar a recusa da publicação. Será que essa pessoa se arrependeu? Depois o livro se tornou um best-seller, né?
Então, assim que a gente coloca em prática a estratégia skimming. Muita gente pergunta quais conteúdos deve estudar para a prova de língua inglesa. E nós não trabalhamos conteúdos, porque não existe um tópico específico que cai no Enem. Então, a gente trabalha sempre com as estratégias de leitura. Se você domina as estratégias, consegue colocá-las em prática, você consegue responder as questões de língua inglesa. Outra estratégia que a gente tem é o background knowledge. Essa daqui é um pouquinho mais difícil de se adquirir. Enquanto as outras duas são estratégias mais práticas, mais objetivas, o background knowledge ele vai ter algo mais ligado ao seu próprio repertório, à sua vivência, ao que você conhece, o que você compreende do mundo. Inclusive, background knowledge também pode ser traduzido como conhecimento de mundo ou conhecimento de contexto. Nesse caso aqui, faz toda a diferença o que você já sabe sobre o assunto do texto. Isso porque nosso cérebro ele trabalha meio que com frames de referência. O que são os frames de referência? É quando você utiliza, ativa um conhecimento que você já tem a respeito daquele assunto. Então vamos pensar no nosso cérebro como uma cômoda com várias gavetas, ou um armário com várias gavetas, ou aqueles arquivos de escritório com várias gavetas. E aí as gavetas são separadas por assuntos. Cada vez que você fala, que você ouve, que você lê sobre um assunto específico, uma gavetinha é aberta e tudo que você sabe sobre aquele assunto vai sendo colocado aí à sua disposição. Então é por isso que às vezes quando lhe perguntam algo, você não lembra e aí quando a pessoa vai dando detalhes, você acaba lembrando do que aconteceu, porque aquela gaveta foi aberta e as opções que você tem daquele tema foram colocadas para fora. Então, como que eu melhoro o meu background knowledge? Aí você vai precisar ler textos diversos, de diferentes fontes, em diferentes gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles estão sempre presentes nas questões de língua inglesa. Se você domina o gênero, você domina a leitura dele também. É o caso de uma receita. Se você tem conhecimento de como é a estrutura de uma receita, quando você vai pesquisar o tempo de forno, você não vai procurar nos ingredientes, você vai procurar no modo de preparo. Quando você quer saber quanto de açúcar precisa colocar, você não vai procurar isso no modo de preparo, você vai procurar na lista de ingredientes. Então, conhecer bem o gênero textual, a sua estrutura, ajuda bastante a encontrar informações. Além disso, ouvir, assistir, também é uma boa forma de você adquirir um background knowledge. Então, veja vídeos de temas diferentes, assista filmes diferentes, escute músicas diferentes. Tudo isso vai facilitar a sua compreensão, porque quanto mais assuntos você domina, mais chance tem de você encontrar um texto referente e você consegue ativar aquele frame. Abre a gavetinha lá daquela informação e você localiza ela rapidamente. Além disso, estar atualizado com os acontecimentos, principalmente de impacto mundial, é um bom recurso para você usar o seu background knowledge. Então leia jornais, principalmente aí da época e mais do meio do ano para trás. Os recentes agora não vai ajudar tanto porque a prova já foi preparada. Mas se você lê jornais desde o início do ano, você já tem chance de encontrar uma reportagem, um assunto que é familiar para você. Muita gente fala sobre o problema das redes sociais para quem estuda, acaba tirando bastante o foco. Mas se você sabe usar adequadamente, a rede social pode te ajudar, inclusive, a melhorar o seu background knowledge. Quanto mais vídeos de assuntos diferentes você vê lá na rede, mais repertório você vai adquirindo, mais informações você tem, mais conhecimento você coloca em prática para fazer uma interpretação de texto. O background knowledge ela não é uma estratégia para você usar sozinha, você vai usar sempre combinada com scanning ou com skimming ou as três juntas, que também funciona super bem. Então, usar o conhecimento que você já possui é uma estratégia essencial para você interpretar bem o texto. Inclusive, a gente vai ver em uma questão específica, mas daqui a pouco, depois do intervalo. Espero você, fica ligado aí.
Estamos de volta e eu vou mostrar como a estratégia Background Knowledge pode ser colocada em prática e facilitar a sua vida na hora de responder as questões de língua inglesa. Só recapitulando, as habilidades cobradas no Enem, elas não envolvem conteúdos específicos para a língua estrangeira. Elas vão envolver habilidades de interpretação de texto, de localizar informações específicas, de utilizar o conhecimento que você já tem, seja de mundo ou de gramática, para localizar uma informação necessária, e também o seu conhecimento a respeito da própria estrutura linguística. E outro ponto importante, o Enem sempre trabalha com cultura, e aí vai envolver questões que podem incluir música, poema, mas a gente vai falar disso em outra aula. Analise aqui essa imagem. A gente vai primeiro tentar entendê-la sem passar para a questão. Sempre falo para ir para a questão primeiro, mas nesse caso aqui, eu quero fazer um teste de background knowledge. Eu quero ver se você consegue ativar o seu próprio conhecimento para entender essa imagem. Sempre que um texto traz verbal e não verbal, ambos são extremamente importantes para a sua compreensão. Então você não pode nem ignorar um, nem ignorar o outro. Nem ler apenas o texto, também não pode ver apenas as imagens. A gente tem que fazer uma combinação. Nesse caso aí, vamos começar pelo não verbal. Nós temos um ambiente de trabalho, um escritório, e temos pessoas. Quem são essas pessoas? Quais características elas têm? Como elas estão vestidas? Fazer essas perguntas é ativar o seu background knowledge. Você tentar imaginar o contexto, background, contexto. Então, tenta imaginar essa situação, o que ela está representando, o que está acontecendo nessa imagem. E aí você vai começar a perceber que, primeiro, elas têm a mesma expressão facial. Elas têm o cabelo praticamente igual. Elas estão usando as mesmas roupas, o mesmo vestuário. Até os olhos delas são iguais. Elas têm basicamente o mesmo nariz, elas andam parecido. Tudo isso a gente consegue absorver nessa imagem. E agora vamos para a parte verbal. Oh, you love working here. Nobody treats you any differently just because of your age, race or gender. Ele diz o seguinte, você vai amar trabalhar aqui. Ninguém te trata diferente por causa da sua idade, por causa da sua raça ou por causa do seu gênero. Todo mundo aqui se trata igual. E o enunciado diz o seguinte: ao retratar o ambiente de trabalho em um escritório, esse cartoon tem por objetivo. Então, nesse caso, a gente busca na nossa memória qual que é geralmente o objetivo de um cartoon. Você vai usar o seu conhecimento de mundo, de contexto, para localizar essa informação. Um cartoon, ele tem geralmente o objetivo de criticar. Ele faz uma sátira, ele traz um exagero, mas sempre nesse intuito, fazer humor criticando algo da sociedade. E aí nós temos a letra A, criticar um padrão de vestimenta. Poderia ser, né, já que está falando de crítica. Destacar a falta de diversidade, também poderia ser uma crítica presente. Indicar um modo de interação. Isso aí já foge um pouquinho do objetivo. Elogiar o modelo de organização. Não é bem, né, do âmbito do cartoon fazer elogios, e sim o oposto, criticar. E salientar o espírito de cooperação. Também é algo muito positivo para encontrar num cartoon. Então nós temos aí duas concorrentes bem fortes, uma terceira aí mais ou menos. E aí quando você associa que está todo mundo vestido igual, com o mesmo olhar, mesmo rosto, mesmo cabelo, e o texto fala, ninguém aqui vai te tratar diferente, é meio que fazendo aquele discurso, né, de inclusão, de que todo mundo é bem-vindo, de que todo mundo é tratado sem preconceito, só que obviamente, né, vai ser tratado sem nenhuma diferença, já que todo mundo é igual. Então, eles estão pregando uma diversidade, um respeito à diversidade em um ambiente que não existe diversidade. Pode vir que você vai ser tratado igual, independente do seu gênero. Sim, mas só contrataram homens. Ninguém vai tratar você diferente por causa da sua cor, mas aí só contrataram brancos. Obviamente, então ninguém vai ser tratado diferente, né? Ninguém vai te tratar diferente por causa da sua idade. E a gente observa, não tem um balanceamento, não tem alguém com a aparência mais jovem, nem com a aparência mais velha. Então, essa é a crítica do cartoon.
destacar a falta de diversidade nesse ambiente de trabalho. Eles estão defendendo o respeito à diversidade, mas na prática isso não acontece. Então, assim que a gente atualiza o nosso background knowledge, observando o contexto e tentando imaginar o que está acontecendo ali. Outro exemplo surpreendeu muita gente na prova de 2023. Imagina você escolher língua inglesa como a língua estrangeira e se depara com um texto que o título é Spanglish. E não para por aí. A primeira linha do texto fala o seguinte, ó, pues estoy creando Spanglish. Desculpa aí a minha pronúncia, que eu não sou muito bom em espanhol. Mas você escolheu inglês e aí a questão está em espanhol, como é que pode? Isso aí foi proposital. É um poema com o título de Spanglish e o próprio título já nos traz muita coisa, muita informação. Então, lendo o título, você já consegue ativar o seu background knowledge, o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento prévio e entender do que ele vai tratar. O enunciado fala o seguinte, ó. Nesse poema de Tato Laviera, o eu lírico destaca uma convergência linguístico-cultural, característica histórico-cultural, tendência estilístico-literária, discriminação cultural ou uma censura musical. Então a gente vai fazer a análise do poema e vai tentar descobrir. Sempre que a gente tem poema no Enem, acaba dificultando um pouquinho a questão, porque ele vai para um âmbito além do literal, né? Então começa dizendo, pois estou criando Spanglish. Essa semelhança com a língua portuguesa que acontece devido a muitos termos do inglês derivarem do latim, assim como o português, no espanhol, no francês. Então vai ter sempre uma semelhança, italiano também, entre essas línguas, sempre que aparecer uma palavra em inglês que se parece com outra em português, que a gente chama de cognatos, né? Já aprendemos isso. Então ele fala, pois eu estou criando Spanglish. Spanglish, se a gente analisar, é uma combinação de Spanish com English. Então combinou aí os dois idiomas como se estivesse criando um idioma novo. Bicultural Systems, um sistema bicultural. Olha como facilita a nossa vida os cognatos. Scientific Lexicographical, Intertextual Integration. E as palavras, elas estão dentro de um mesmo contexto, se a gente analisar. Bicultural, a gente tem um sistema bicultural, e Intertextual Integration. Olha a palavra integration trazendo mais luz para esse assunto, integração, né? Lá no finalzinho a gente tem também território bilingual, né? Sobre território bilíngue em espanhol. Então essa combinação, desde o título, do inglês com o espanhol, e aí juntando num sistema bicultural, juntando com uma integração intertextual, juntando aí com um território de bilinguismo, a gente consegue chegar rapidamente para a nossa resposta. Você não precisa nem conhecer todas as palavras que estão ali no texto para responder essa. Inclusive, isso é uma estratégia bem útil, ignorar palavras que você não conhece. Então, se eu tenho aí um inter, uma semelhança, eu estou juntando o que parece de uma com o que parece da outra, porque aquelas palavras, né, não parecem só com o português, mas parecem com o espanhol também. Então, eu tenho aí um cenário de convergência linguístico-cultural. O texto, ele tanto aborda a parte linguística, né, o léxico, que ele fala em um momento lá, como aborda também a parte cultural. Então, ele fala bilíngue e bicultural, o sistema bilíngue e o sistema bicultural. Então, essas palavras aí nos levam à resposta correta, que o título já nos sugeriu, né? Quando fala Spanglish, a gente ativa na nossa memória o que a gente conhece da relação entre o inglês e o espanhol, o Spanish e o English, juntando aí para fazer uma língua só. E a última estratégia de hoje é a estratégia Predicting. Essa estratégia aqui, ela deve ser colocada em prática antes de fazer a leitura do texto. O próprio nome já sugere o que ela faz, né? Uma previsão. Só que não é uma previsão aleatória não, viu? É uma previsão consciente. Utilizar o predicting não é chutar, é você utilizar recursos que estão disponíveis no texto para ter uma ideia do que ele vai falar. E aí, para que funciona isso? Quando você faz o predicting, você consegue ativar o background knowledge.
e aí não se apega muito ao nome. Traduzindo, quando você tenta prever o assunto do texto, você consegue ativar tudo que você já conhece sobre aquele assunto, aqueles frames de referência, tudo que você já leu, que você já assistiu, que você já ouviu alguém comentar, que você já viu na TV, na rede social, no cinema, enfim. Tudo que você domina daquele assunto vai ser ativado quando você imagina que o texto vai falar sobre ele. E como que a gente faz essa previsão? De uma maneira consciente. Você vai observar os elementos verbais e os não verbais e vai tentar imaginar. Eu acho que esse texto vai falar sobre diversidade. Eu acho que esse texto vai falar sobre redes sociais e adolescentes. Eu acho que esse texto vai falar sobre o uso da língua inglesa em contextos de socialização. Então, você tenta imaginar, a partir daquela imagem, sobre o que o texto vai falar. Textos mistos é uma ótima oportunidade de você fazer um predicting. Se você não tem a parte não verbal, não tem imagem, você pode verificar a fonte do texto. Você vai analisar de onde ele foi retirado. Se ele foi retirado do The New York Times ou da CBN, você já tem noção de que ali é um texto com o objetivo de informar. Então, você já se programa para buscar o que ele está informando e já sabe mais ou menos onde procurar. Procura palavras repetidas no texto, porque elas vão dar exatamente o assunto principal. Nenhuma palavra é repetida aleatoriamente em um texto. Procura palavras destacadas também, sublinhada, em negrito, alguma coisa que esteja fora do padrão normal. E aí você vai tentar imaginar um tema a partir dali. Olha esse exemplo de 2020. Vamos analisar essa imagem. Nós temos uma mulher e tem uma barra de pesquisa, mas não aleatoriamente essa barra de pesquisa está posicionada na imagem em cima da boca da mulher. Então, o que você pensaria ao ver uma imagem de uma pessoa com uma tarja na boca dela? Aí você, antes de fazer a leitura do texto, já pode pensar, já pode tentar prever. Esse texto, provavelmente, ele vai falar sobre o silenciamento, sobre censura, sobre não dar voz a alguém que está sendo representado na imagem. No caso aí, uma mulher. Então, antes de a gente fazer a leitura do verbal, o não verbal já nos leva para uma previsão que pode ajudar. Vamos ver se só essa imagem conseguiria nos levar a eliminar ou a ficar com uma questão mais específica. O enunciado fala o seguinte: os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam o leitor a referir e a refletir sobre a necessidade de: letra A, criticar o tipo de tratamento que é dado à mulher. Letra B, rever o desempenho da mulher no trabalho. Letra C, questionar a sobrecarga de atribuições à mulher. Letra D, analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher ou censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. Então, observando aí a imagem, nós temos uma mulher com uma tarja, uma pesquisa, mas que foi posicionada em cima da sua boca. Então, isso já nos dá uns indícios aí de censura, de silenciamento. Provavelmente essa ideia de questionar a sobrecarga já não se encaixaria, porque seria uma ideia mais positiva e a imagem traz uma ideia mais negativa, né? Então vamos ver o que está escrito para a gente associar adequadamente. A barra de pesquisa ela contém women shouldn't. Women é o plural de woman, de mulher. E aí a pessoa é como se tivesse digitado lá na barra de pesquisa do navegador, mulheres não deveriam, e aí esperou as sugestões, que são aquelas pesquisas mais realizadas que aparecem primeiro. Mulheres não deveriam, women shouldn't have rights, é o que aparece em primeiro lugar, vote, work e box. Traduzindo, mulheres não deveriam. E aí, uma dica para você associar, sempre que a gente tem esse apóstrofo com T, é uma negação, é negativa. Então, should, deveria, shouldn't, com esse T no final, não deveria. Sempre associa esse T, tracinho, T com negativa. É uma abreviação do not.
Mulheres não deveriam ter direitos, mulheres não deveriam votar, mulheres não deveriam trabalhar e mulheres não deveriam praticar boxe. Essas são as pesquisas que aparecem. E mais à frente a gente tem a seguinte frase: Women shouldn't suffer from discrimination anymore. Mulheres não deveriam sofrer mais discriminação. Então, juntando esse contexto aí da imagem, de onde está posicionada a barra de pesquisa, de quais resultados aparecem para a pesquisa e dessa frase da campanha, a gente consegue chegar a uma conclusão, né? Não está se analisando, não está se questionando a sobrecarga, não está revendo o desempenho da mulher no trabalho, e sim criticando o tratamento que é dado à mulher, de tentar proibir ela de fazer algumas coisas, algumas atividades que a princípio eram dedicadas apenas a homens, como votar, que foi um direito adquirido com muita luta, etc. E essa daqui de 2023, Food for Thought, é o que está escrito aí. Food for Thought é uma expressão em língua inglesa que foi usada aí com duplo sentido. Ela significa, numa linguagem menos literal, algo para pensar. Apesar de food ser comida, né, literalmente é comida para pensamento. Mas quando alguém fala, I'll give you food for thought, eu vou te dar food for thought, eu vou te dar algo para você refletir, eu vou te dar algo para pensar a respeito. E aí na imagem a gente tem aí muita comida, principalmente fruta, né? A gente consegue ver melancia aí jogada fora, como se fosse um lixo, um local aí para destinação de lixo, e essa comida toda espalhada. Antes de fazer a leitura, vamos tentar prever sobre o que esse texto vai falar. Primeiro, ele dando essa ideia, né, de vou te dar algo para pensar, um alimento aí para o seu pensamento, e colocando a imagem de muita comida no lixo. Então, você já pode associar que esse texto vai falar sobre desperdício, sobre algum aspecto negativo da falta de alimento, a má distribuição. A gente vai sempre buscando na nossa memória o que a gente consegue imaginar e tentando prever. Porque aí quando você tenta prever, você consegue chegar a alternativas possíveis e até eliminar algumas. Então, será que essa campanha, esse cartaz de campanha, sugere que os lixões precisam de ampliação? Ou será que está falando sobre o desperdício e que ele degrada o meio ambiente? Ou que os mercados doam alimentos perecíveis? Ali a gente não tem nenhuma imagem de doação. Então, letra C já está fora de cara. A desnutrição compromete o raciocínio. Poderia estar ligado, porque lá fala sobre pensamento e tem comida, que tem a ver com nutrição. E as residências carecem de refrigeradores, o que não tem nada a ver com a imagem. Então, pela previsão que nós fizemos, a gente consegue eliminar a letra C e letra E. Ficamos com letra A, e letra B e letra D. Agora vamos ler a parte verbal. The average American tosses 300 pounds of food each year, making food the number one contributor to Americans' landfills. Eat your leftovers and keep your perishables in the fridge. The earth is counting on you. O texto diz o seguinte: um americano médio, ele joga aí 300 quilos de comida por ano no lixo, fazendo a comida, o alimento, o número 1 de contribuição para os lixões, para os aterros americanos. Então ele diz o seguinte: coma suas sobras, não desperdice, evite desperdício. Mantenha os produtos perecíveis no freezer para evitar que estraguem. A terra conta com você. E esse finalzinho aí é que faz toda a diferença para a nossa interpretação. Porque ele está falando sobre a questão do desperdício de comida, sobre o tanto de alimento que é jogado no lixo e que isso prejudica a questão de alimentação, mas no final ele associa a outro tema: a terra está contando com você, porque esse lixo acaba parando no aterro e aumentando a quantidade de lixo que é produzido no meio ambiente. Então esse a terra conta com você é que vai fazer a diferença agora para a gente fazer essa interpretação. Então eu associo a frase, o food for thought,
que significa vou te dar algo para pensar, fazendo a brincadeira com a palavra food, que é o que tem na imagem. Temos a imagem de um aterro, de um lugar para destinação de lixo, só que só tem alimento, só tem comida aí nesse caso da imagem. E temos essas informações que são dadas a respeito da quantidade, né, de lixo que é produzida, 300 quilos por ano de alimento jogado fora por um americano, e que isso contribui para encher os lixões. E aí juntando com a ideia de coma os seus restos e guarde os perecíveis, porque a terra conta com você, a gente consegue fazer esse link. Então, a letra A, os lixões precisam de ampliação. Não está falando nenhuma referência sobre ampliar. Fala que os lixões estão cheios, mas não tem essa solicitação. Então, letra A está de fora também, estamos apenas entre duas. A letra D fala que a desnutrição compromete o raciocínio. E aí nós não temos nenhuma referência ao consumo dos alimentos lá, ou a nutrição, mas sim o oposto, ao não consumido, ao jogado fora, a sobra. Nesse caso aí também a desnutrição está totalmente fora de questão. E o raciocínio foi só uma pegadinha porque tinha thought lá, pensamento, reflexão. Então a gente chega aí à resposta de que o desperdício degrada o meio ambiente com aquela frasezinha do final, a terra conta com você. Então, analisando bem o texto, observando o assunto e tentando prever o que ele vai falar, faz com que a nossa interpretação seja muito mais rápida. E aí, nesse caso aqui, nós fizemos o uso das 4 habilidades, das 4 estratégias de leitura para chegar nessa resposta. Então, como eu falei, as estratégias não precisam ser usadas sozinhas. De acordo com o enunciado, a gente consegue fazer uma combinação, consegue entender o que cada um está pedindo, está perguntando para chegar à nossa resposta. Então, esse é o objetivo das provas de língua inglesa no Enem. É testar, identificar a sua capacidade de buscar num texto informações relevantes. O Enem não espera que você saiba ler o texto inteiro, na íntegra, que conheça todas as palavras, mas sim que você consiga identificar informações. Porque isso vai contribuir também para a sua vida acadêmica futuramente, quando você tiver acesso a artigos que ainda não foram traduzidos para o português, quando você precisar fazer uma pesquisa e não encontrar aquela informação na nossa língua. Então você vai precisar do apoio de uma língua estrangeira, de um conhecimento básico de interpretação para conseguir localizar aquela informação. E aí, por isso que isso é cobrado como uma das habilidades lá da matriz de referência para a língua inglesa ou para a língua estrangeira no geral, porque é algo que você vai precisar. As questões vão se basear basicamente na interpretação de texto, não tendo conteúdos específicos que a gente vai encontrar. Então, eu espero que tenha ficado tudo claro para você, que as dicas sejam úteis, e aí continua testando, continua verificando aí os seus conhecimentos, olhando as questões mais antigas, tentando responder, colocando em prática, que você vai ver que vai melhorar muito a sua capacidade de interpretação e, consequentemente, de acerto. São só 5 questões de língua inglesa, mas se você acerta uma boa quantidade, faz toda a diferença. Espero você para a próxima aula, se cuida e bons estudos! E aí, conseguiu ensaiar direitinho? Eu aposto que sim, mas como são muitos passos, preste atenção na nossa próxima aula para aprender mais movimentos. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Samuel Whitley, professor de Filosofia, e estamos aqui juntos para mais uma aula de Filosofia, onde vamos encerrar o nosso conteúdo de Filosofia Medieval, ok? Lembrando que nas aulas passadas, expliquei para vocês um pouco das características do período medieval. Falei que o que vai marcar a era medieval é essa extrema valorização da religião. E falei para vocês que a gente pode dividir historicamente a filosofia medieval em 2 grandes fases, a chamada patrística e a escolástica. Vimos na aula passada que a patrística ela vai ter um desenvolvimento muito atrelado aos primeiros padres da igreja, sobretudo a própria figura do Santo Agostinho. Conhecemos um pouco da sua filosofia, né, alguns conceitos básicos, e vimos como caiu na prova do Enem, ok? Na aula de hoje, pessoal,
a gente vai falar sobre a outra vertente da filosofia medieval, que, diferente da patrística, ela vai estar mais associada com o surgimento das primeiras universidades. Lembrando, pessoal, muita gente não sabe disso, mas as primeiras faculdades, elas surgem num período medieval, né? Eu lembro que quando eu era aluno, havia uma visão muito hegemônica, até mesmo nos livros didáticos, de que a Idade Média era apenas um período de coisa ruim, né? Obviamente que, como qualquer período histórico, ela tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas se difundia muito a ideia de que ela era o período das trevas. Mas muitas invenções da nossa sociedade atual são invenções medievais. Então, os próprios hospitais também surgem no período medieval. Por isso que é importante a gente tomar cuidado com esse tipo de nomenclatura que é muito generalista, pois o período medieval, assim como qualquer período histórico, tem seus pontos negativos, mas também tem seus pontos positivos, ok? E o principal expoente da chamada escolástica, que assim como Santo Agostinho, também foi canonizado pela Igreja, uma figura muito relevante dentro da teologia católica, é a figura do São Tomás de Aquino, ok? Vamos lá, galera. Quem foi São Tomás de Aquino? O São Tomás de Aquino, pessoal, é de longe um dos maiores representantes da escolástica, de forma geral. Ele tinha uma certa formação nobre, né, ele vinha de uma família que tinha um certo poder, né, aquisitivo, mas desde muito jovem, o São Tomás de Aquino, ele sempre demonstrou uma certa vocação para o sacerdócio. Então, ele sempre quis se dedicar muito ao estudo. Seguiu, né, com a vida no sacerdócio, fazendo seminário e etc. E o que vai marcar o São Tomás de Aquino é uma grande produção intelectual. Tanto que ele ficou conhecido dentro da própria Igreja Católica como o doutor por excelência, né, o doutor angelical, porque a sua produção ela foi muito prolixa. Tanto que, curiosamente, ele teve uma vida relativamente curta, né, cerca de 50 anos, mas ele escreveu mais de 60 obras. Então, curiosamente, ele tem mais livros escritos do que efetivamente anos de vida vivido. E entre as obras que a gente podemos destacar, são as obras O Ente e a Essência, né, mas principalmente a Suma Teológica, que é onde o São Tomás ele vai sistematizar o seu pensamento e vai, de certa maneira, trazer a sua interpretação acerca da relação entre a fé e a razão. Lembra que eu comentei com vocês que Santo Agostinho, lá na outra aula, ele foi muito influenciado pelo Platão? O São Tomás de Aquino, ele vai ter uma postura um pouco parecida, porque diferente do Santo Agostinho, que teve uma formação mais platônica, São Tomás ele teve uma influência muito grande do pensamento aristotélico. Não é à toa que alguns autores falam que se Santo Agostinho cristianizou Platão, São Tomás cristianizou Aristóteles. Então, muitos conceitos aristotélicos que a gente já viu, né, até mesmo em aulas em anos anteriores, como os próprios conceitos de metafísica, substância, ato e essência, entre tantos outros, são conceitos que a gente vai observar sendo incrementados dentro da teologia tomista, ok? O que é que São Tomás vai dizer? São Tomás, pessoal, ele vai promover uma ruptura muito grande com o modo de pensar da igreja, porque na época dele, as obras de Aristóteles, elas meio que não eram tão valorizadas, porque se acreditava que devido ao fato do Aristóteles valorizar muito, né, a experiência sensível, a observação do mundo natural, isso ia, de certa maneira, de encontro com alguns dogmas da igreja. Então, se acreditava que essa visão naturalista do Aristóteles não estava de acordo com preceitos bíblicos. Mas o que é que o São Tomás vai fazer? Ao estudar o aristotelismo, ao conhecer a lógica aristotélica, a metafísica, a ética, a política do Aristóteles, São Tomás vai perceber, na perspectiva dele, que, na verdade, o pensamento do Aristóteles ele não estava tão distante assim da nossa relação com Deus, pois essa valorização que o Aristóteles fazia da experiência e da razão faziam com que, na perspectiva do Tomás de Aquino, o homem ficasse muito mais próximo de Deus, pois ao observar o mundo natural, ao observar o universo, né, as plantas, os bichos, São Tomás vai dizer que você pode encontrar ali evidências que mostram a existência de uma inteligência superior. Ou seja, quando eu olho para o mundo natural, né, quando eu olho para a natureza, quando eu olho para a vida, eu percebo que há uma grande complexidade, né, uma complexidade de vidas, de formas, de matéria. E essa complexidade, na perspectiva do São Tomás de Aquino, são evidências de que existe um ser superior, de que existe de fato um Deus, e o que vai marcar grande parte do pensamento de São Tomás de Aquino
é essa tentativa de provar a existência de Deus, ok? Isso vai ficar conhecido dentro da história da filosofia como o famoso argumento ontológico, que é um tipo de argumento onde você usa da racionalidade para tentar provar a existência de um ser superior. Então, veja que isso é o que vai estar na base do pensamento do São Tomás. Para ele, fé e razão não são coisas separadas. Fé e razão para São Tomás de Aquino são coisas que se relacionam, pois ao estudar a natureza, ao estudar o mundo, ao estudar a lógica, eu percebo traços de que existe alguma coisa superior por trás daquilo. E em seu pensamento, São Tomás de Aquino vai reunir provas que mostram a existência de Deus. E essas provas vão ficar conhecidas dentro da história da filosofia como as famosas 5 vias da existência de Deus. Galera, é interessante a gente compreender que o São Tomás, ele é um filósofo. Então, o argumento que ele vai usar é um argumento bastante lógico. E se você entende o primeiro, você consegue entender todos os outros, porque um meio que é consequência do outro. Então, vamos prestar atenção aqui que eu vou tentar explicar para vocês de forma didática como que o São Tomás de Aquino tenta provar de forma racional que Deus existe, ok? Vamos lá. A primeira prova, pessoal, ela vai ficar conhecida como a prova do primeiro motor. O que é que São Tomás de Aquino vai dizer? Quando a gente olha para o mundo, a gente percebe que o mundo ele está em constante transformação. Então, a chuva está caindo, o rio está seguindo seu fluxo, as plantas estão gerando sementes, estão gerando frutos, os seres estão crescendo, nascendo, crescendo, se reproduzindo, morrendo. Ou seja, eu observo que no mundo há uma intensa transformação ou um intenso movimento. Tranquilo. Para uma coisa se transformar, para ela poder ser movida, ela precisa de algo que venha antes dela e que gere esse movimento. Então, por exemplo, este copo aqui. Para este copo poder se mexer, para ele poder ter movimento, eu preciso aplicar uma força física, né, utilizando o meu braço, através do processo de sinapses e os impulsos elétricos que estimulam o músculo, né, para poder fazer com que este objeto se mova. Só que para eu poder gerar esses impulsos elétricos que estimulam o meu corpo e que geram esse movimento, eu preciso ter um cérebro, um sistema nervoso, eu preciso ter uma intencionalidade, ou seja, para um movimento poder gerar uma coisa, eu preciso de uma coisa que venha antes dele. Só que o que é que o São Tomás de Aquino vai perceber? Se você parar para perceber, quando você fala que uma coisa, que o movimento gera outro, você vai cair naquilo que o Aristóteles chama de regressão ao infinito. Ou seja, uma coisa é movida por outra, que é movida por outra, que é movida por outra, que é movida por outra. Só que isso é um absurdo lógico. Logo, eu preciso admitir, logicamente, que deve existir um primeiro motor que move tudo que existe. Porque se assim não fosse, o mundo, o universo, não faria sentido. Logo, esse primeiro motor que gera movimento, que faz com que as coisas continuem se mantendo e que ele sempre existiu, porque se ele não existisse e se ele não fosse eterno, o mundo não faria sentido, é o que nós chamamos de Deus. Então, a primeira prova, pessoal, para São Tomás de Aquino, o movimento, me prova que Deus existe. Então, quando eu olho para o mundo, que eu vejo que as coisas estão se mexendo, né, estão se movendo, estão se transformando, é porque existem agentes externos que estão gerando aquilo. Mas, para não cair nessa sequência infinita, eu preciso admitir que existe um agente primeiro que move tudo que existe. E esse agente, na perspectiva do São Tomás de Aquino, é Deus, ok? Segunda prova, causa e efeito. A segunda prova meio que é praticamente uma versão da primeira. Tudo que existe tem uma causa. Então, por exemplo, este copo, como eu estou utilizando aqui como exemplo, ele tem uma causa, que foi uma coisa que fez ele. Esta coisa que fez esse copo também tem uma causa, que foi alguma coisa que veio antes dele e que criou ele. E, novamente, eu caio no quê? Naquela regressão ao infinito. Para São Tomás de Aquino, a causa eficiente me prova que Deus existe. Pois, para poder admitir que existem causas no mundo, eu preciso admitir que existe uma causa primeira que sempre existiu. E essa causa, na perspectiva do São Tomás de Aquino, é Deus. Galera, o Enem ele não quer que você decore todas essas causas, mas se você entende que o São Tomás de Aquino está tentando explicar de forma racional que Deus existe, você consegue praticamente matar as questões que abordam esse assunto. Então veja que ele está tentando mostrar
de forma racional as verdades da fé. Ele está tentando nos mostrar que eu posso olhar no mundo e eu posso ver marcas do agir de Deus, ok? Terceira prova, necessidade e contingência. Quando a gente olha para o mundo, pessoal, a gente percebe que as coisas são contingentes. O que é contingência em filosofia? Significa dizer que ela pode existir, como ela poderia não existir. Então, utilizando esse celular como exemplo, vou mudar aqui o copo para não ficar muito repetitivo. Este celular, ele é um objeto contingente. Ele existe, mas dentro das circunstâncias da vida, da realidade, ele poderia não existir. Eu sou um ser contingente. Eu existo, mas poderia ter acontecido alguma coisa que fizesse com que a minha existência não fosse possível. Ou seja, eu sou um ser contingente. Pense comigo. Se eu falo que as coisas são contingentes, significa que elas podem ser e podem não ser. Ou seja, se eu falo que as coisas podem existir, significa dizer que, para elas poderem existir, em algum momento elas não existiam. Estão acompanhando o raciocínio. Então, por exemplo, esse celular, ele existe aqui agora, ele é contingente, mas em algum momento ele não existia. Eu estou aqui agora, eu nasci no ano de 1996, eu não existia no ano de 95, ou seja, eu não existia. Só que é aí que vem um paradoxo. Como é que as coisas podem surgir do nada? Como é que uma coisa que não existia passa a existir? Isso, galera, vai ser bem interessante porque existe, né, uma famosa analogia, que é a analogia do relojoeiro, né? Que ela fala o seguinte, vamos pegar aqui, por exemplo, um relógio. Vou até tirar aqui o meu relógio. Pensa aqui um relógio. Um relógio, pessoal, ele é uma estrutura que é bastante complexa. Então, ele tem propriedades materiais, né? Ele tem uma certa ordem, ou seja, ele tem uma certa lógica por trás dele. Está aqui o relógio. Tem como o relógio surgir do nada? Puf, está aqui, surgiu o relógio, apareceu o relógio. O relógio se materializou. Não. Para existir o relógio, tem que necessariamente, logicamente, existir o relojoeiro. Para poder existir o efeito, tem que existir a causa. Para poder existir a criatura, tem que existir o Criador. E esse Criador, ele não é contingente. Ele é necessário, porque eu preciso admitir, logicamente, a sua existência. E esse ser que é necessário, que cria tudo o que existe a partir do nada, na perspectiva de São Tomás de Aquino, é Deus. Então, para ele, pessoal, não tem como as coisas virem do nada. Não tem como o mundo surgir do nada. Eu preciso admitir que existe uma coisa que sempre existiu. E essa coisa é Deus, ok? Então, recapitulando. Primeira prova, movimento. Então, o movimento para São Tomás de Aquino me prova que Deus existe. Segunda prova, causa e efeito. Ou seja, para eu ter uma causa, preciso admitir que existe um efeito. Terceira prova, necessidade e contingência. Eu preciso admitir que os seres existem porque existe uma coisa anterior a eles que os cria. E essa coisa ela não pode ser contingente, ela tem que ser necessária. Então, essas três primeiras provas me mostram a existência de Deus. Professor, ainda não acredito. Quarta prova, grau de perfeição. Quando a gente olha para a realidade, pessoal, a gente percebe que, de fato, existem coisas que são muito perfeitas. Então, vamos pensar, por exemplo, aqui o nosso cérebro. O nosso cérebro é praticamente um punhado de massa encefálica. E é uma coisa que é tão complexa que nós temos várias e várias ciências que tentam entender esse negócio. A gente tem a psicologia, a gente tem a neuropsicologia, a gente tem a psiquiatria, a gente tem a neurologia, a gente tem a neurociência. Ou seja, é um órgão que é tão complexo, que é tão perfeito, que ainda hoje nós não conseguimos entender como é que ele funciona totalmente. Vamos pensar, por exemplo, o nosso coração, que é praticamente uma bomba muito complexa, que tem um sistema elétrico, né, que tem lá suas cavidades. Pense, por exemplo, nos pulmões, né, que exerce toda uma função ali com a questão da oxigenação, da respiração. Ou seja, galera, quando eu olho para o mundo, eu noto que existem coisas que são o quê? Perfeitas. Olha o olho humano, por exemplo. O olho humano que é uma coisa que é fantástica, né, para a gente compreender o seu funcionamento. Para existirem graus de perfeição, coisas perfeitas, é necessário que exista algo que reúne a perfeição em todos os seus atributos. Ou seja, para eu poder conhecer a perfeição que existe no mundo, eu preciso admitir que existe uma perfeição total.
E essa perfeição total, segundo São Tomás de Aquino, é Deus. Então, o fato de existirem coisas perfeitas no mundo, segundo São Tomás de Aquino, me prova que Deus existe. Ou seja, o fato de podermos encontrar coisas belas, podemos encontrar coisas que são incríveis, coisas que são fantásticas, é um exemplo de que, de fato, existe um ser superior e esse ser é necessário e ele é, de certa maneira, evidente. Ainda não acredito, professor. Quinta prova. Inteligência orientadora. Tudo no universo, pessoal, tem uma certa função. Então, por exemplo, um determinado tipo de animal, uma cobra, dentro daquele nicho ecológico ali, né, dentro daquele bioma, daquele espaço, a cobra ela tem uma determinada função. Né? Ela gera uma certa ordem, né, uma certa harmonia ecológica, assim como o rato, assim como o cachorro. Então, tudo que existe no mundo serve para alguma coisa. Por exemplo, as doenças. As doenças elas têm uma explicação natural para isso. Então, a doença é como se fosse uma necessidade da seleção natural, para você poder ter, enfim, uma série de questões que o professor de biologia vai explicar muito melhor do que eu. Veja comigo, para uma coisa ter uma função, para uma coisa poder fazer algo, é necessário que exista algo por trás que determine essa função àquele objeto. Então, para o coração poder fazer a função dele, ou seja, para ele poder estar ali bombeando o sangue, etc., e tornando possível, né, a manutenção da vida, é necessário que exista alguma coisa antes dele que faça com que ele faça aquilo. E essa inteligência, né, que orienta as coisas, que faz com que o mundo tenha uma certa ordem, que faz com que o mundo tenha uma certa funcionalidade, na perspectiva do São Tomás de Aquino, é Deus. Ou seja, para ele, o fato das coisas servirem para alguma coisa me prova que existe uma inteligência que está por trás daquilo, fazendo esse negócio acontecer. Então vamos pensar, por exemplo, aqui o movimento dos astros. Para o movimento dos astros seguirem, né, principalmente, sobretudo o sistema solar, né, que segue aquela ordem elíptica, para poder existir esse movimento, é necessário que exista uma inteligência, na perspectiva do São Tomás de Aquino, fazendo aqui uma analogia, é preciso uma inteligência que faça com que a gravidade tenha essas condições, tenha essas características, assim como os corpos celestes também têm essas características de serem submetidos à gravidade. Então veja que o São Tomás de Aquino está tentando trazer, de certa maneira, uma concepção de Deus como uma evidência natural. Então, olhar para o mundo, olhar para a realidade, olhar para as coisas, segundo São Tomás de Aquino, me provam que Deus existe. Então, o primeiro motor, a causa eficiente, necessidade e contingência, os graus de perfeição e a inteligência orientadora são as 5 provas da existência de Deus. Professor, beleza, eu discordo disso. Tranquilo, show. Mas existe uma coisa que você não pode negar, o grau de sofisticação. Esse tipo de pensamento aqui é um pensamento bastante sofisticado. A gente pode questionar, obviamente, qualquer tipo de pressuposto que ele utiliza. Eu mesmo tenho algumas críticas, algumas observações a alguns argumentos que ele utiliza. Mas nós não podemos negar o grau de sofisticação intelectual que esse pensador tem, ok? Então, macete para o Enem. Falou de São Tomás de Aquino, associo com quem? Com Aristóteles. Para ele, fé e razão são coisas conciliáveis. Ou seja, eu posso ver marcas de Deus, marcas do divino, a partir da minha razão, ok? Vamos ver como caiu no Enem? Enem 2018. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. Donde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Ou seja, isso aqui é um exemplo de um argumento ontológico. Ele está tentando provar de forma racional que Deus existe, né? Vamos para o enunciado. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada pelo quê? Então, esse tipo de pensamento do Tomás de Aquino, né, essa reflexão que ele está fazendo, está trazendo o quê? O que é que ele quer provar? Ele quer mostrar o quê? A. Ele quer reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. B. Ele quer sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. C. Ele quer explicar as virtudes teologais pela demonstração. D.
ele quer flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados, ou ele quer justificar pragmaticamente a crença livre de dogmas. Então, essa elaboração teórica aqui do São Tomás, tentando provar que Deus existe de forma racional, é caracterizada pelo quê? 5 segundinhos. Obviamente que é a alternativa B. O que foi que eu acabei de dizer aqui para vocês, pessoal? Ele traz o argumento ontológico, ele tenta provar de forma racional que Deus existe. Ele tenta mostrar que aquilo que está no campo da fé tem uma certa implicação lógica. Obviamente que, por ser cristão, ele vai, de fato, colocar a fé em primazia, mas ele está mostrando que, de fato, a fé não é contrária à razão. Eu posso, sim, ser uma pessoa extremamente científica, extremamente racional, extremamente, enfim, o que seja, e isso não significa dizer que eu não possa ter fé em Deus. Então, obviamente, que é a letra B, mostrando que aquilo que está no campo da fé, eu também consigo, de certa maneira, sustentar com a minha razão. Ok? Próxima questão. Enem 2015, o Enem que eu fiz. Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso algum dirigente pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários não chegaria ao fim de destino, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, tem um homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vistas do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. Texto muito bonito, né? No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como regime de governo capaz de o quê? Samuel, você sequer falou do pensamento político do Tomás de Aquino. Meu Deus do céu, Samuel. Calma. Lembra do que eu falei lá no começo da aula? Santo Agostinho cristianizou Platão. Tomás de Aquino, entre aspas, cristianizou quem? Aristóteles. Então, se ele foi influenciado pelo Aristóteles, significa dizer que aqueles conceitos lá da política do Aristóteles vão ser ressignificados dentro da perspectiva cristã. E o que era que o Aristóteles dizia? Ele dizia que a finalidade da política, a finalidade da polis, um governo justo é aquele governo que prioriza o bem comum. Aquele governo que pensa em todos, aquele governo que de fato pensa no bem-estar dos cidadãos. Qual é a alternativa que traz exatamente essa perspectiva que o Tomás de Aquino está ressignificando? Obviamente que é a letra C, pessoal. O Enem, ele sempre vai trazer esse tipo de questão, né? Ele sempre gosta de trazer um filósofo trazendo um conceito de outro filósofo, trazendo um conceito de um outro período histórico, de uma outra perspectiva. Então, ele gosta muito de fazer esse tipo de diálogo. E como você sabe que o Tomás de Aquino é um pensador aristotélico, né, que ele trouxe o aristotelismo para a vertente cristã, obviamente que você marcaria a letra C, ok? Vamos mais uma? Enem PPL 2016. Enquanto o pensamento de Santo Agostinho representa o desenvolvimento de uma doutrina cristã inspirada em Platão, é exatamente o que eu falei, né? O pensamento de São Tomás reabilita a filosofia de Aristóteles, até então vista sob suspeita pela Igreja, mostrando ser possível desenvolver uma leitura de Aristóteles compatível com a doutrina cristã. O aristotelismo de São Tomás abriu caminho para o estudo da obra aristotélica e para a legitimação do interesse pelas ciências naturais, um dos principais motivos de interesse por Aristóteles nesse período. Então, o que é que o texto está dizendo? Está dizendo que foi a partir de São Tomás de Aquino que Aristóteles começou a ter, de certa maneira, a sua valorização reconhecida. Durante muito tempo ele meio que foi jogado ali de lado, né? E aí depois, a partir, né, da leitura que Tomás de Aquino fez, mostrou-se que na perspectiva deles era possível sim você conciliar essa valorização das ciências naturais, né, da observação do mundo, com o ideário cristão, ok? A Igreja Católica, por muito tempo, impediu a divulgação da obra de Aristóteles. Pelo fato de a obra aristotélica, o quê? Então, por que durante muitos séculos a Igreja Católica, segundo aqui a questão, impediu o estudo do aristotelismo? Por que esse tipo de filosofia era vista como se fosse uma coisa herética, uma heresia? A. Por valorizar a investigação científica contrariando certos dogmas religiosos. B. Por declarar a inexistência de Deus
colocando em dúvida toda a moral religiosa. C. Por criticar a Igreja Católica, instigando a criação de outras instituições religiosas. D. Por evocar pensamentos de religiões orientais, minando a expansão do cristianismo. Ou por contribuir para o desenvolvimento dos sentimentos antirreligiosos, seguindo sua teoria política. Então, por que a Igreja Católica via a obra do Aristóteles de uma forma negativa? O que foi que eu falei? O aristotelismo é muito caracterizado pela valorização da experiência, né, do contato. E na perspectiva de algumas pessoas religiosas da época, esse contato com a natureza, né, essa coisa mais palpável, estava contrária àquilo que a igreja pregava. Só que aí veio São Tomás de Aquino, fez o seu estudo e provou que não, que eu posso sim observar traços do agir de Deus no mundo natural. Obviamente, então, a Igreja Católica, por muito tempo, proibiu o estudo de Aristóteles, porque ela o quê? Valorizava a investigação científica, contrariando certos dogmas religiosos. Ou seja, devido a isso que, durante muitos séculos, o pensamento do Aristóteles meio que foi colocado de lado. Tem também a questão da tradução, né, e etc., mas esse não é o ponto da questão. B. Declarar a inexistência de Deus. Pelo contrário, tanto que o Aristóteles, pessoal, ele vai ter uma concepção, né, teológica. Ele vai ser um dos principais, ou dos primeiros pensadores, que vai tentar mostrar evidências de um ser superior. Obviamente que não é o Deus cristão, né? Obviamente que é muito mais um princípio metafísico lógico, mas, de certa maneira, ele não nega a existência de nenhuma entidade. C. Por criticar a Igreja Católica. A Igreja Católica nem existia, pessoal. A Igreja Católica só vai existir alguns séculos depois de Aristóteles. Não há consenso nem mesmo dentro da Igreja Católica sobre quando foi o seu início. Porque você tinha, né, determinadas comunidades cristãs, você tinha igrejas, depois vai surgir a Igreja de Roma, mas ainda não há um consenso sobre quando ela começou. Então, obviamente, que não tem como ser por isso, né? D. Evocar pensamentos de religiões orientais. Não tem nada a ver, galera, né? Quem vai valorizar muito essas religiões orientais ali já no século XIX é mais o Schopenhauer, né, o Nietzsche, né, e etc. Até pode ser que ocorresse um contato, mas em nenhum momento o Aristóteles vai destacar a importância, né, do zoroastrismo, né, enfim, de religiões ali orientais. Contribuir para o desenvolvimento de sentimentos antirreligiosos, seguindo sua teoria política. Não, galera. Como eu falei para vocês, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação que é muito generalista, né? Em nenhum momento Aristóteles ele é anti-religião. Não, ele é um pensador como qualquer outro. Provavelmente ele tinha sua religião, mas isso não está de acordo com o seu pensamento, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e espero que ela tenha servido para você revisar esse conteúdo, como eu falei com vocês, que não tem aparecido nas últimas edições, mas sempre é bom a gente revisar, porque, como eu falei para vocês, o Enem gosta de fazer umas surpresas. Então, às vezes, um tema que ficou um tempão fora pode aparecer do nada. E por serem pensadores clássicos, pensadores muito importantes para a constituição da nossa sociedade hoje, o seu estudo sempre é válido, tá bom? Então, tchau, galera, abraços, até a próxima, boa prova e sigamos. Então, pessoal, estamos de volta para a segunda parte da nossa aula sobre filosofia medieval e vamos continuar respondendo questões acerca do primeiro tópico que nós vimos, que foi a patrística do Santo Agostinho, ok? Enem 2019. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que se um homem a usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse da sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? Então aqui a gente tem um texto bem clássico do Santo Agostinho, Livre-Arbítrio, onde ele vai falando sobre as questões, né, acerca da nossa liberdade. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento o quê? Ou seja, o que é que ele está perguntando aqui? Qual é o fundamento da punição divina? Por que que Deus condena uma pessoa à danação eterna? É isso que o enunciado está pedindo, ok?
A. Desvio da postura celibatária. B. Insuficiência da autonomia moral. C. Afastamento das ações de desapego. D. Distanciamento das práticas de sacrifício. Ou E. Violação dos preceitos do Velho Testamento. Por que que Deus pune uma pessoa? Vamos lá no texto, ó. De fato, não é porque o homem Não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Ou seja, o fato de nós podermos pecar com o nosso livre-arbítrio não quer dizer que Deus nos deu o livre-arbítrio para podermos pecar. É isso que Santo Agostinho está dizendo aqui. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica. Ou seja, Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer tem um objetivo, ou seja, ele determinou. Pois sem ela, não poderia viver e agir corretamente. Pode-se, então, compreender que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que se um homem a usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ou seja, para qual foi a finalidade que Deus concedeu o livre-arbítrio para os homens? Está aqui, ó, viver e agir corretamente. Então Deus nos deu o livre-arbítrio para podermos fazer aquilo que é certo. E se nós não fizermos aquilo que é certo, ó, o que é que vai acontecer com a gente? Recairão sobre ele as punições divinas. Ou seja, se nós não vivermos em conformidade com Deus, se nós não fazemos aquilo que é certo, se nós não fazemos aquilo que de fato é correto, o que é que irá acontecer conosco? Seremos punidos de acordo com as Escrituras. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem, não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Ou seja, o Santo Agostinho ele mostra que Deus ele é tão justo que ele nos deu livre-arbítrio, né? Porque você imagine, eu vou condenar uma pessoa por uma coisa que ela foi determinada a fazer. Não seria justo, né? E se ele não fosse justo, ele não seria Deus. Então Deus ele é tão justo que ele nos deu a possibilidade. Mas o fato dele ter nos dado a possibilidade não quer dizer que ela foi dada para isso. Para que Deus nos deu livre-arbítrio? Para podermos viver bem. Voltando aqui para o enunciado. Qual é a alternativa que nos mostra o fundamento da punição divina? Então, por que Deus nos pune? Dá 5 segundinhos para vocês responderem aí, pausarem o vídeo. Se vocês marcaram a letra B, vocês marcaram a letra alternativa correta. Galera, é exatamente isso que o Santo Agostinho está dizendo. Segundo o Santo Agostinho, pessoal, nós somos seres fracos. Nós somos seres pecadores, somos seres insuficientes. Nós precisamos da graça divina, da graça de Deus, para podermos encontrar um significado para a nossa vida, segundo Santo Agostinho. Nós precisamos viver em comunhão com Deus para podermos ter, de fato, a verdadeira felicidade. Por quê? Porque nós somos seres insuficientes, somos seres falhos. E Deus nos pune justamente quando nós recorremos ou caímos nas nossas falhas. Por isso, quando você vai estudar teologia, né, e cristianismo, existe um pressuposto bastante conhecido que recomenda-se que o homem não tente ser santo, mas que ele tente viver próximo àquilo que Jesus Cristo viveu. É isso que Santo Agostinho está dizendo, pessoal. Então, por sermos insuficientes, por sermos falhos, por sermos fracos, nós temos uma tendência a pecar. E é justamente essa tendência ao pecar que faz com que Deus nos puna. Alternativa A, desvio da postura celibatária. Deus nos pune, segundo Santo Agostinho, porque nós não somos celibatos? Obviamente que não. Tanto que o celibato ele é muito mais uma prática cultural, né? Muito mais um dogma, né? Principalmente no catolicismo, do que efetivamente uma questão teológica. Obviamente que você vai poder encontrar várias e várias interpretações, né? Mas o cristianismo ele é muito diverso. E você vai encontrar que essa questão de você constituir família, né? Você ter filhos e você ter um relacionamento longevo, geralmente é uma questão que você vê muito presente dentro do cristianismo. Então não é o fato de sermos celibatários ou não que vai fazer com que Deus nos puna, né? C. Afastamento das ações de desapego. Deus nos pune porque a gente se afasta do desapego, a gente tem que ser desapegado, como fala aquela música lá, né, de pagode, né, de forró, não tem nada a ver com desapego, gente. D. Distanciamento das práticas de sacrifício. Deus nos pune porque a gente não está mais fazendo sacrifício, porque a gente não está mais matando um bode, né, uma cabra para ele. Não, galera, não é por causa disso. Né? Em nenhum momento aqui o texto fala sobre sacrifício. Violação dos preceitos do Velho Testamento. Deus nos pune porque a gente não segue o Velho Testamento, se a própria figura de Jesus Cristo trouxe o Novo Testamento, né, as boas novas. E o próprio cristianismo ele meio que nasce como uma ruptura com o judaísmo. Então, obviamente que é a letra B.
O fato de sermos falhos, de sermos insuficientes, é o motivo de Deus nos punir, segundo Santo Agostinho, ok? Vamos ver outra questão aqui? Enem 2018. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles. Por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar ao ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? Eu me lembro que quando eu ia para a igreja, quando eu era criança, com os meus pais, né, quando eu ia para a escolinha dominical, eu cresci, né, em uma família evangélica, esse era o tipo de pergunta que eu sempre fazia para minha professora, né, para minha mãe. Eu falava: mãe, mas por que Deus decidiu criar as coisas? Né? Não seria muito melhor se ele vivesse lá de boa, né, na sua eternidade, na sua glória, do que ter criado a humanidade para dar trabalho, né? Então, era um tipo de questionamento que eu fazia bastante quando eu era criança, beleza? Então, aqui a gente tem uma questão clássica, né, do Santo Agostinho, falando sobre a noção de tempo, né, sobre a eternidade de Deus. A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre o quê? Então, o fato do Santo Agostinho trazer essa reflexão acerca da eternidade de Deus, da natureza de Deus, evidencia que tipo de reflexão filosófica? 5 segundinhos. Se você marcou a letra D, você marcou a alternativa correta. Galera, para Santo Agostinho, Deus, ele é um ser atemporal. O que é que significa dizer isso? Ele não tem um começo, nem meio, nem fim. Ele simplesmente é. Então, ele sempre existiu. Quando nós, segundo Santo Agostinho, aqui de acordo com o texto, estamos tentando entender a natureza de um ser que é divino, de um ser que é atemporal, nós estamos, de certa maneira, tentamos entender uma coisa que está muito além da nossa compreensão. Não é isso que ele fala aqui no texto? Ó? Essas pessoas estão cheias de velhice espiritual, porque elas estão querendo entender uma coisa que não compete a elas. E qual é o lema do Santo Agostinho? Aquilo que eu não consigo compreender com a minha razão, eu compreendo com a minha fé. Então, isso é um exemplo de questão aqui que eu só preciso crer, eu não preciso compreender, porque é uma coisa que está para além da minha capacidade. E esse tipo de reflexão mostra justamente isso. Como a compreensão humana, ela tenta abranger coisas que muitas vezes estão para além da sua própria capacidade. Em nenhum momento aqui, pessoal, o Santo Agostinho está debatendo a ética cristã. Ele não está falando sobre ética, sobre o que é certo, o que é errado. Não, ele está falando sobre a natureza de Deus. Assim como ele também não está falando sobre a tradição, né, e que essa tradição é universal, e que essa tradição vale para todos os povos, também não tem nenhum tipo de relação com isso. C. Certezas inabaláveis de experiência. Não, né, o Santo Agostinho valoriza demais a fé. Né, e ele era um pensador platônico, então ele tem uma visão tanto quanto suspeita em relação à nossa experiência, né? Nossa forma de conhecer o mundo através dos sentidos, porque os sentidos são enganosos. Assim como também não é porque é uma afirmação bastante generalista, né? Interpretação da realidade circundante. Né? De vez em quando, pessoal, o Enem traz alguma alternativa que eu costumo chamar de gerador de lero-lero. Né? Ele meio que vai colocando umas palavras assim avulsas e traz um tipo de expressão que não esmiuça nenhum significado. Então, pensar sobre a eternidade, né? Pensar sobre a natureza de Deus é um exemplo da reflexão humana de como nós tentamos entender coisas que estão para além da nossa capacidade. Né? Próxima questão, Enem Digital 2020. Sem negar que Deus prevê todos os acontecimentos futuros, entretanto, nós queremos livremente aquilo que queremos. Porque se o objeto da presciência divina é a nossa vontade, e essa mesma vontade é assim prevista que se realizará, haverá, pois, um ato de vontade livre, já que Deus vê esse ato livre com antecedência. Né? Então Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe tudo, ele está em todo lugar e ele pode tudo. Não é? Então o Santo Agostinho está mostrando aqui para a gente que Deus ele tem, de certa maneira, uma consciência do que a gente vai ou não fazer. Né? Tanto que tem aquela famosa parte, aquele trecho bíblico, né, que fala que não irá se cair nenhuma folha no chão, né, nenhuma folha no térreo, sem que não haja permissão de Deus. É mais ou menos isso que o texto está mostrando aqui para a gente. Essa discussão, proposta pelo filósofo Agostinho de Hipona, indica que a liberdade humana apresenta o quê?
Então, quando Agostinho reflete sobre o fato de nós temos que fazer aquilo que Deus quer, sobre o fato de que Deus sabe o que vamos fazer e o que deixar de fazer, mostra qual aspecto da nossa liberdade. A. Natureza condicionada. B. Competência absoluta. C. Aplicação subsidiária. D. Utilização facultativa ou E. Autonomia restrita. Como é que, a partir desse trecho aqui, o Santo Agostinho está entendendo a liberdade humana? Voltando lá para a explicação. Deus nos deu livre-arbítrio. Podemos fazer aquilo que é bom, podemos fazer aquilo que é errado. O fato dele nos ter dado o livre-arbítrio não significa dizer que nós devemos pecar. Não é isso que ele fala lá como eu expliquei na aula? Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos o quê? O bem. Se nós não fizermos o bem, o que é que vai acontecer conosco? Seremos punidos. Ou seja, mesmo que Deus dê a liberdade, dê o livre-arbítrio, ele está impondo o quê? Uma condição. Ele fala, olha, beleza, macho, está aí. Está aqui seu livre-arbítrio, pode fazer o que você quiser. Fica à vontade, você é totalmente livre. Agora você é responsável pelos seus atos. E saiba que o seu ato, ele vai gerar uma consequência. Ou seja, a nossa liberdade, ela é o quê? Condicionada. Ela tem uma condição, ela tem um certo limite. Não existe uma liberdade absoluta. E a única alternativa que traz essa ideia é a alternativa A. Ou seja, pessoal, a liberdade humana, ela tem essa contradição. Ser livre, então, é ser condicionado, é você ser limitado a algo, é você estar, de certa maneira, preso a alguma coisa. Eu lembro que na faculdade de filosofia eu tinha um professor que ele dizia que uma pessoa que está no deserto e pensa que é livre, ela é maluca, né? Porque no deserto ela pode fazer tudo, mas ao mesmo tempo ela não pode fazer nada. E se ela não pode fazer nada, como é que ela é livre? Então, paradoxalmente, ser livre é você estar vinculado a alguma coisa. Então, somos livres à medida que nós somos condicionados a alguma coisa que, de certa maneira, nos impele a fazermos tudo aquilo que a gente quer fazer. Então, olha que interessante isso. E a única alternativa que traz essa ideia é a alternativa A. Por que não é a B? Competência absoluta. A nossa liberdade para Santo Agostinho é uma coisa absoluta? A gente pode fazer o que quiser? A gente até pode, mas o que é que vai acontecer com a gente? Provavelmente iremos sofrer, né, algumas consequências. A aplicação subsidiária. Ele fala que a nossa liberdade é uma coisa que é aplicada aos pouquinhos, de forma subsidiária, assim, sabe? Não, então liberdade aqui, mas não tenho mais liberdade, mas eu tenho um pouquinho aqui. Não, né? Utilização facultativa. Ele fala que a nossa liberdade a gente usa de forma facultativa, e aí lembra um pouco o Sartre, né? Nós somos condenados a ser livres. Então a nossa liberdade é uma coisa que nos acompanha ao longo de toda a nossa existência. Então não é facultativa, né? Enquanto você continuar existindo, você vai ser um ser livre. Autonomia irrestrita. Muito pelo contrário, não é uma autonomia irrestrita, é uma autonomia restrita. Porque você tem autonomia, mas ela é restrita. Então veja aqui, pessoal, o Enem, ele sempre traz algumas afirmações que são muito generalistas, né? São muito radicais. Então a minha dica para humanas é que vocês sempre tenham essa tendência de evitar afirmações que são muito taxativas, porque geralmente, né, via de regra, elas estão erradas, até porque nós estamos trabalhando com ciências humanas e não com matemática, que é uma outra objetividade, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira parte, aliás, essa foi a nossa segunda parte da nossa aula sobre Santo Agostinho. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham refletido, espero que vocês tenham entendido, e caso esse assunto volte a aparecer no Enem, né, já faz um certo tempinho que não aparece, eu sei que vocês estarão preparados. Então, tchau, galera, até a nossa próxima aulinha. Fiquem com Deus, né? E abraços. Eu sabia que vocês iam arrasar no Show de Talentos. E para não ficar de fora da próxima temporada, anota na agenda. Dias de segundas e sextas-feiras, às 21h15 e aos sábados, às 16 horas, tem mais nota 10 para vocês. E lembrando que domingo tem reprise às 16 horas. E para não ficar de fora de nada que acontece por aqui, segue a gente nas redes sociais. É o @TCM10HD. Beijos, cool friends, e até a próxima!